É, troquei de cadeira por enquanto. Aquela outra tava machucando demais minha bunda. Agora eu vejo o grupo B, outro grupo alternativo, sem seleções favoritas aqui, e bem disputado, apesar que não tão equilibrado quanto o anterior. E aqui temos também o mais novo país sede, o Canadá. Tradicionalmente uma seleção menor dentro da CONCACAF, o Canadá se tornou no ciclo passado a terceira força da região, com uma grande geração com alguns nomes grandes do futebol europeu e vários jovens talentosos aparecendo simultaneamente. Na Copa anterior, a primeira de 36 anos, o Canadá conseguiu marcar seu primeiro gol das Copas. Mas agora, com seu time mais experiente jogando em casa, o objetivo não será só ganhar um jogo, mas passar da fase de grupos. E o time de Jesse Marsh tem mostrado muita capacidade para conseguir esse objetivo. Seu trabalho de quase 2 anos tem sido bom no geral. Já na sua estreia ele conseguiu levar o Canadá nas semifinais da Copa América e ganhou alguns jogos bons e amistosos. Mas ele também tem acumulado muitos empates ultimamente, o que é meio representativo do elenco. Tem peças boas e talentosas, mas ainda é limitado e sem tanta profundidade em algumas áreas essenciais. No gol, a dúvida em quem vai ser o titular. Eles têm a opção de 2 goleiros regulares da MLS, o St. Clair e o Crépeau. Difícil dizer quem pega a titularidade, mas eu vou arriscar o Crépeau. A defesa é um ponto meio fraco do Canadá. Sob o Jesse Marsh, eu acho que o Canadá deu uma boa melhorada defensivamente, mas ainda é uma área meio medíocre deles, que realmente não tem as melhores opções e tem sofrido bastante com lesões, que ferram com o ritmo competitivo de vários desses jogadores. Na zaga eu imagino que eles vão vir com a dupla Waterman e Cornelius, que teve sua temporada muito atrapalhada por causa de lesão, mas parece que ele já se recuperou e se imagina ele como o nome mais qualificado dessa zaga. As laterais têm uma dupla muito boa, mas que ficaram parados pela maior parte da temporada por causa de lesões. O Alistair Johnston, que nesses últimos anos vinha sendo um dos melhores jogadores do Celtic, e claro, o craque do time, Alphonso Davies. E o Canadá simplesmente não tem reservas perto do nível deles, então seria fundamental para o time que eles estejam em condições de jogar a Copa. E me parece que vão conseguir estarem bem a tempo, mas não os esperem em suas melhores versões. O meio-campo canadense tem várias opções interessantes. Na parte central do meio, é difícil dizer quem vai ser titular, tem opções interessantes, novas, que antes eu não considerava muito, como o Chonier, que faz um começo de temporada muito bom com o Los Angeles, e o Saliba, que na sua primeira temporada na Europa tem ido bem na Bélgica. Porém, eu acho que a titularidade fica mesmo para o experiente e ex-Porto, Eustáquio, e o Ismael Koné, que tem ido bem lá no Sassuolo. Pelas alas, vamos ter sem dúvidas como titular o Buchanan, que parece ter se consolidado lá na Espanha no Villarreal, e pelo outro lado deve ser o Ali Ahmed, que fez uma temporada muito boa na MLS passada e agora vai bem na Championship com o Norte. No ataque, o Canadá deve jogar com 2 centroavantes, posição que os canadenses estão com bastantes opções. E somado ainda as opções de alas e pontas que já falei, dá pra ver que o Canadá tem um ataque bem interessante no papel e que, tem jogo que eles fazem bastante gols, mas também é um time que passa em branco muitas vezes, peca na finalização e isso é algo que pode dar problema para eles na Copa. Mas voltando a quem deve jogar aí, há umas dúvidas em relação à titularidade e também disponibilidade. O Promise David, que foi uma grande revelação da temporada passada, está me parecendo que não vai conseguir se recuperar a tempo para a Copa. O que é certo é que Jonathan David será um dos titulares, que depois de 5 anos sendo artilheiro do Lille na França, foi para a Juventus, onde ele faz uma temporada ok. Agora, quem vai jogar com ele pode ser o Larry, que depois de um primeiro semestre muito fraco na Holanda, está agora fazendo um semestre bom na Championship, ou o Luasei, que é quem eu acho que vai ser o titular. Ele veio de 2 temporadas boas na MLS e agora está no Villarreal, onde faz uma temporada meio fraca. Mas fez alguns golzinhos para impressionar um pouco. Não é um mau time esse do Canadá, e o Marsh tem conseguido fazê-lo jogar bem. Apesar de suas limitações, eu boto fé neles nesse grupo, mas ainda jogando em casa. Não são os favoritos da chave, mas não seria surpreendente se ficassem primeiro daqui. I'm from Bosnia, take me to America. A gloriosa nação da Bósnia e Herzegovina. Vem para sua segunda Copa do Mundo, tendo jogado a primeira aqui no Brasil lá em 2014, que também foi a última Copa de uma certa seleção que também joga de azul, né? Itália. Mais uma Copa fora e de novo eliminado por uma ex-república Iugoslava. Vai fazendo coleção, desse jeito em 2030 eles vão perder a repescagem para Montenegro. Mas estamos aqui para falar de um time realmente relevante, né? Que vai jogar a Copa, a Bósnia e Herzegovina, que é realmente uma surpresa dessa eliminatória. Eu só comecei a considerar eles se classificando para a Copa agora na repescagem, porque realmente, durante a maior parte do ciclo, eles fizeram nada demais. Não se classificaram para Euro, fizeram uma Nations League bem fraca em 2024, só foi ano passado nas eliminatórias da Copa que eles mostraram algo interessante em campo, ficando em segundo no grupo e só perdendo um jogo para a Áustria. Tanto na fraca Nations League deles, quanto nas boas eliminatórias, eles estiveram sob o comando de Sergei Barbares, há 2 anos na frente do time. Apesar do primeiro ano ruim, as coisas parecem estar indo bem agora. Outro motivo que essa classificação foi inesperada é porque esse não é um elenco muito impressionante. Não é assim uma grande geração bósnia, mas também não está ausente de qualidade, senão também não estaria aqui, né? Então vamos lá. No gol eles contam com o Vassili, titular do St. Pauli,
Daí indo para a linha defensiva, a defesa da Bósnia não é nada demais, até dá umas vaciladas aqui e ali, mas se comportou bem nesse último ano, sem sofrer gols demais, e tem como referência aqui na zaga o Muharemovic, que faz uma série boa com o Sassuolo, e que deve jogar junto com o Katic. As laterais devem ser bem representadas com o experiente Kolasinac na esquerda e na direita o Dedic, que tem ido bem no Benfica. O meio-campo é a parte mais fraca do time, sem nomes muito destacáveis aqui. Creio que vão jogar com o Sunic e o Tahirovic aqui. As pontas devem ficar com a promessa Bayrak Tarevic pela direita. Ele ainda tem pouca minutagem para o PSV, mas tem ido bem quando joga e foi um dos destaques contra a Itália. Já a esquerda fica com o Memic, que tem ido bem na Liga Tcheca. A parte mais ofensiva da Bósnia tem alguns de seus principais destaques, como o Tabakovic, que faz uma temporada bem boa na Bundesliga, o Demirovic, que é outro da Bundesliga, tem feito bastante gols na Alemanha nesses últimos anos, e claro, o craque, a lenda, Dzeko, que está se recuperando de uma lesão no ombro que ele sofreu contra a Itália, mas creio que ele deve se recuperar para a Copa e ser titular. Agora, quem joga com ele é mais incerto, mas arriscaria no Demirovic. Apesar de uma dupla de ataque bem qualificada, a Bósnia não faz tantos gols assim não. Também não sofre para achar a rede, mas não faz nada muito fora da curva. É um time bem ok esse da Bósnia, né? Tem peças boas para trabalhar, mas também limitações e não tem muita profundidade de elenco. Eles podem ter capacidade para ir bem nesse grupo, mas eu acho que vão brigar mais para avançar por meio dos terceiros colocados. O bicampeão asiático vem para sua segunda Copa do Mundo, a primeira classificada em campo mesmo, e eles vêm como uma incógnita, estando entre um time que vai fazer um papelão e um que vai fazer uma fase de grupos boa. O país sede da última Copa vai enfrentar um país sede da Copa atual. Que legal, né? A única vez que isso aconteceu foi na Copa de 38, quando a Itália enfrentou a França. O Qatar, como eu disse, vem como um time meio complicado de analisar. O time está quase há um ano sob o comando do grande Rulen Lopetegui, mas assim, só teve uns 3 ou 4 jogos sob o comando dele que ajudam bem mesmo em dizer o que esperar do Qatar nessa Copa. Porque os jogos restantes foram muito jogo, vamos dizer, experimental. O Lopetegui botava um time meio reserva para jogar, colocava um jogador diferente de titular, sabe? Experimentando. E o fato que eles não jogaram nessa última data FIFA, por causa da guerra, os amistosos deles com a Sérvia e a Argentina foram cancelados e eles não acharam algum substituto, fica mais difícil ainda, né? Então os últimos jogos deles foram lá na Copa Árabe em dezembro, que eles sediaram e foram bem mal, ficando em último no grupo. Mas aí também teve essa questão do Lopetegui parecer preferir experimentar do que montar o melhor time possível. Ele botou de titular na zaga jogador que nunca havia jogado pela seleção, nem estava jogando muito pelo seu clube, além de outras escolhas que eu achei estranhas. O último jogo que eu sinto que vimos algo mais perto do que esperar na Copa é o jogo que classificou eles, contra os Emirados Árabes, o que daí já é algo mais positivo, porque foi uma boa performance dos catarenses. O time do Qatar, é que nem eu falei lá em outubro, é um canhão de vidro, consegue ser forte às vezes, mas é frágil ao mesmo tempo. É um time limitado e sem tanta profundidade de elenco, e que caiu de rendimento depois da Copa da Ásia. Então qualquer experimentação no elenco tende a tirar bastante qualidade do time. E falando desse elenco, a defesa é de longe o maior problema do time, sofre gols demais. Porém, nos jogos finais das eliminatórias lá em outubro, se saíram até bem, dando talvez uma expectativa melhor para a Copa. O goleiro não acho que é o problema dessa defesa. O Barchan é um bom goleiro, tem bons reflexos, pega bem a bola, mas ele é baixinho, né? O que dificulta o trabalho dele em jogadas aéreas. A zaga já não tem grandes opções, só o brasileiro naturalizado Lucas Mendes me parece trazer mais segurança. Nomes experientes como Pedro Miguel e Cook já não trazem mais muita confiança. O Cook nem tanto talvez, já que ele fez agora uma Champions até que boa com o Al-Sadd, mas não é um grande zagueiro ainda assim. As laterais talvez sejam mais interessantes. Na esquerda também incerta a titularidade. Nos últimos jogos o Al-Barak foi o titular e eu não curto tanto ele. Ele vem entregando bem com o clube, mas pela seleção ele tem sido fraco ao meu ver. E acho que pro Lopetegui também, pois na convocatória agora de março que ele fez para uma rodada de treinos durante a data FIFA, o Al-Barak foi deixado de fora. Quem não foi deixado de lado foi o El Amin, que é um dos 2 únicos da seleção que agora jogam na Europa, jogando esse semestre na segundona da Espanha. E eu acho ele mais jogador. Boa chance dele ser o titular na Copa. Fora estes, a esquerda também tem opções reservas boas, o que não é o caso do lado direito, que tem menos opções. Na direita eu acho que o jovem Al-Oui deve ser o titular. Ele estreou pela seleção em outubro e foi bem, e pelo seu clube também agradou. O meio deve jogar com 2 volantes experientes, o Boudiaf junto com o Madibo. Já como segundo atacante, meio ofensivo, parece um pouco incerto aí, deve ser o Al-Manai, que mostra-se ser um cara talentoso, mas pode ser também o Aganer, que faz temporadas muito boas com o seu clube. Daí o ataque, esse é de longe a melhor parte do time, né? Com um trio realmente muito bom. Pela ponta direita eles devem jogar com o Edmilson Júnior, já o centroavante deve ser o Almoez Ali, que jogou bem pouco essa temporada por causa de uma lesão, mas já parece estar recuperado e ele é um nome lendário do Qatar. Ele foi o vice-artilheiro de toda a eliminatória da Copa, do mundo todo, sabe? E na ponta esquerda, claro, temos o melhor jogador do time,
o Akram Afif, genuinamente um dos melhores jogadores que atuam na Ásia. A verdade é que o Qatar muitas vezes é apenas o Afif mais 10, porque ele é que cria as melhores jogadas, as melhores chances, ele faz bola parada direito, é um cara bem fora da curva. O Qatar é o mais fraco do grupo e eu não estou achando que eles vão conseguir avançar de fase, mesmo pensando em passar entre os melhores terceiros colocados. Porém, se o Afif encarnar o demônio e o resto do time colaborar, eles podem surpreender sim. A Suíça é de longe a seleção mais tradicional deste grupo, tendo jogado mais Copas que todos os outros times daqui reunidos juntos. E vem para essa Copa buscando ir mais longe que nas edições anteriores. Nas últimas 3 Copas, a Suíça parou nas oitavas, e apesar do desafio que seria eles chegarem até as quartas nessa Copa, eu acho que eles têm capacidade para poderem sonhar com isso. Sob o comando de Murat Yakin, há quase 5 anos, os suíços nesse último ano jogaram 12 jogos e só perderam um jogaço com a Alemanha. Venceram 7 dos outros e se classificaram para a Copa sem grandes dificuldades. Também fizeram bastante gols, mostrando uma Suíça mais forte na frente do que antes. É um elenco muito competitivo esse da Suíça, bastante jogadores bons ou medianos de grandes ligas da Europa. No gol eles não têm mais o grande Sommer, que se aposentou da seleção, mas tem o Kobel, que não é tão bom, mas ainda assim é um grande goleiro da Bundesliga. A defesa é historicamente o ponto forte da Suíça, mas sob o Yakin eu acho que eles têm sofrido mais gols do que antes. Mas ainda assim é uma área forte deles, com bons recursos. Devem jogar na zaga com o Elvedi e o experiente Akanji, um dos destaques desse time. As laterais não estão com muitas opções, eles devem ficar com o Widmer pela direita, titular do Mainz já faz uns anos, enquanto a esquerda deve ficar com o super experiente Ricardo Rodrigues. O meio campo suíço é um ponto forte e tem boas opções para controlar o jogo a favor dos suíços. O volantão do time deve ser o craque Granit Xhaka. Quem joga junto com ele tende a variar mais, creio que deve ser o Freuler do Bolonha e o Ryder, que é um meia mais ofensivo e faz uma boa temporada na Bundesliga. O ataque suíço, como eu disse, tem trabalhado bem, mas não tem nomes tão fora da curva. Porém, há opções sólidas ainda assim. A ponta direita deve ficar com o Ndoye, que vem fazendo uma temporada fraca com o Nottingham Forest, mas pela seleção ele tem saído melhor e foi muito bem nas eliminatórias. A ponta esquerda eu creio que vai ficar com o Rubem Vargas, que vai indo bem no Sevilla, porém creio que o Okafor merece também ser titular pela temporada boa que faz. E o centroavante do time vai ser o Embolo, o artilheiro dessa seleção. A Suíça é certamente o melhor time deste grupo e deve brigar bem com o Canadá pela liderança, com eles sendo favoritos ainda. Eu não os vejo eles sendo sensação dessa Copa, mas creio que podem fazer um torneio muito bom ainda assim. Indo para as nossas previsões, eu acho que o Canadá estreia com uma vitória simples contra a Bósnia e que a Suíça vence de boa contra o Catar. Na segunda rodada eu creio que a Suíça vence da Bósnia e que o Canadá vence do Catar num jogo um pouquinho mais apertado. E na última rodada eu acho que a Suíça se satisfaz com o empate com o Canadá para pegar a liderança e que a Bósnia vence do Catar. E é isso. Esse é outro grupo interessante, bem quente, literalmente porque vários desses jogos aqui desse grupo vão começar meio-dia do horário local, né? Então não espere às vezes o melhor rendimento de algum desses times em algum desses jogos, que jogar no sol meio-dia é foda. E se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, se inscreva no canal e fiquem de olho porque logo sai o vídeo do grupo C. Até mais, galera!